Mockbuster. Para quem não sabe, é um filme criado para explorar a publicidade de outro grande filme com um título ou assunto semelhante. Mockbusters geralmente são feitos com baixo orçamento e produção rápida para maximizar os lucros. Ao contrário dos filmes produzidos para capitalizar a popularidade de um filme recente, adotando gêneros semelhantes ou elementos de narrativa, os mockbusters geralmente são produzidos simultaneamente com os próximos filmes e lançados diretamente em vídeo, ao mesmo tempo em que o filme em que são inspirados é lançado. E olha só, essa aqui sou eu no Natal de 1998 com um dos meus presentes, uma camiseta com uma mockbuster do Corcunda de Notre Dame estampada nela. Presente assim bem original. Fala pessoal, aqui é Nostalgia, sejam todos bem-vindos ao meu canal e hoje estamos aqui com o iceberg dos mockbusters. E realmente existem milhares de mockbusters espalhados pelo mundo, mas aqui eu vou falar dos casos mais relevantes. Lembrando que esse iceberg é uma criação minha e eu não peguei ele pronto da internet. Então, bora para o vídeo. Camada 1. Vídeo brinquedo. Eu nem preciso me alongar muito aqui, né? Eu acho que a maioria de vocês já se depararam com alguma produção da vídeo brinquedo por aí. Seja por DVD, seja pelo canal oficial, ou análises das animações feitas por vários youtubers ao redor do mundo. E a Vídeo Brinquedo foi um estúdio de animação brasileiro localizado em São Paulo que produziu filmes animados vistos como cópias de filmes da Disney, Pixar, Paramount, DreamWorks, entre outras. Na verdade, a empresa foi fundada lá em 1986 como uma distribuidora com o intuito de distribuir animações no Brasil, bem como em outros mercados globais. Mas depois ela resolveu dar um passo adiante e produzir os seus próprios desenhos e filmes que nós já conhecemos muito bem. As cópias da Peppa Pig. Acho que a maioria aqui já se deparou com uma cópia mal feita da Peppa Pig na internet, seja o Wolfo, a Elga Hippo, a cópia da Vídeo Brinquedo, ou sei lá. E será que existem mais cópias do que essas? Eu acho que devem existir aí em algum local da internet. Lembrando que aqui eu me refiro aos mockbusters e não àqueles vídeos falsos da Peppa que circulam na internet. Eu também não me refiro aos YouTube Poops do Dolinho da Noitosfera. Jingle Pictures. Outra empresa mockbuster clássica que a maioria aqui também deve conhecer. Gente, eu fico pensando aqui, como que eles conseguiram chegar ao ponto de lançar DVDs e até jogos, entre aspas, para PlayStation 2? Será que realmente várias pessoas compraram isso? Mas enfim, a Jingle Pictures foi uma empresa de animação alemã fundada pelo músico Ludwig Ickert e a escritora Roswitha Haas, em 1992, sob o nome de Media Concept. Lá na década de 80, Ludwig fundou a Louie TV, para a qual a Jingle Pictures fez os seus primeiros filmes, sendo o primeiro o filme do Perseus. Os filmes de animação foram animados com Deluxe Paint para a Commodore Amiga e envolviam a gravação dos fundos e a sincronização da animação com a câmera. Então os filmes foram originalmente lançados em VHS e depois, durante os anos 90 e início dos anos 2000, os filmes também foram lançados em VHS e DVD nos países escandinavos pela Danish Video Duplication e foram infamemente lançados nos países europeus pela PlayStation e pela Phoenix Games durante o início dos anos 2000. Além disso, dizem que as versões para PlayStation 3, PSP e Nintendo Wii também foram planejadas, mas aparentemente nunca chegaram a ser concretizadas. O último filme lançado pela Jingle foi A Pequena Bruxa Arisha, e aqui eu resumi muito bem para vocês, mas se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo mais detalhado depois, contando a história completa dessa empresa de animação. Spot Filmes. A Spot Filmes, na verdade, é uma distribuidora de filmes e, aliás, para vocês entenderem melhor, a Spot Filmes era a própria Vídeo Brinquedo, mas isso lá no início, quando ela apenas fazia a distribuição de várias animações consideradas mockbusters. E isso foi de 1986 até meados de 2007. Talvez você já tenha se deparado com essa versão da Mulan ou essa aqui da Anastácia e essa aqui do Peter Pan. Boa parte desses filmes são da Burbank Animation Studios, que foi uma produtora australiana de animação cinematográfica que produziu animações baseadas em contos populares de 1982 até meados de 2002. Good Times Entertainment.
A Good Times foi uma empresa de home video que se originou lá em 1984. E apesar de ter produzido seus próprios títulos, a empresa era bem conhecida devido à sua distribuição de mídia de terceiros e clássicos. A Good Times começou distribuindo títulos de domínio público, e embora a empresa também tenha produzido e distribuído muitos vídeos de fitness de baixo custo, sua linha de produtos mais reconhecidas foram os filmes de baixo orçamento de animação tradicional de empresas como Jetlag Productions e Golden Films, além de uma seleção de filmes de domínio público da Burbank Films Australia. Já no Brasil, alguns títulos da Good Times foram distribuídos na década de 90 em VHS pela extinta Cosmos Video. E acharam que parou por aqui? Porque não parou por aqui. A Walt Disney Pictures processou a Good Times por causa da similaridade entre os filmes animados da Disney e da Good Times. E como resultado desse processo, a Good Times foi obrigada a colocar o seu nome na capa de suas fitas, mas ainda sendo permitida de vender e produzir animações. E se expandindo, a Good Times fundou a sua empresa de videogames, que é a GT Interactive, e já em 2005 a empresa foi vendida junto com a Golden Films. Golden Films. A Golden Films é um estúdio de produção americano fundado em 1994 por Diane Eskenazi. Gente, o sobrenome dela é assim mesmo, tá? E o estúdio produziu uma variedade de filmes de animação. Os filmes mais notórios da empresa faziam parte da série Enchanted Tales, originalmente distribuída pela Sony Wonder. A Golden Films produziu mais de 80 filmes e séries, muitos dos quais baseados em histórias de domínio público, bem como histórias originais. Super K, The Movie. Super K, também conhecido como Kiara the Brave nos Estados Unidos, é um filme de animação indiano de 2011, escrito e produzido por Smita Maru e lançado pela Shimaru Entertainment. Só que o problema em si não está no filme, e sim no seu lançamento. Em 2012, foi lançado diretamente em vídeo nos Estados Unidos como Kiara the Brave, com a arte da capa mostrando apenas a princesa Kiara, uma personagem feminina secundária com cabelo ruivo. E isso foi considerado por muitos uma tentativa óbvia de lembrar consumidores da protagonista feminina e ruiva de Brave, aquele filme da Pixar que todos nós aqui já conhecemos. E após o lançamento, o filme foi criticado aí por conta disso e também por conta da sua baixa qualidade. The Legend of Sarilla. Algo semelhante também aconteceu com A Lenda de Sarilla, que é um filme 3D canadense produzido em 2013 e também dizem que é o primeiro longa-metragem animado em 3D do Canadá. O filme se baseia fortemente na cultura e tradição dos Inuits. Acho que falei certo o nome. E mais uma vez, o problema aqui não estava no filme. Só que lá no final de 2013, a Disney entrou com uma ação de violação da marca contra a Phase 4 Filmes, que era a distribuidora deste filme nos Estados Unidos, que renomeou o filme como Frozen Land e usou aí praticamente um logotipo que imitava aí o logotipo da Frozen da Disney, que foi fortemente comercializado na época e seria lançado em menos de 3 semanas. Então, lá no final de janeiro de 2014, as duas empresas resolveram o caso. O acordo afirmou que a distribuição e promoção do filme A Lenda de Sarilla e mercadorias relacionadas devem usar o seu título original. Além disso, eles não deveriam usar marcas registradas, logotipos ou outros designs semelhantes ao lançamento animado da Disney. A Phase 4 também foi obrigada a pagar à Disney $100 mil e teve que fazer todos os esforços possíveis para remover cópias de Frozen Land das lojas e distribuidores online antes de 3 de março de 2014. Camada 2. The Asylum. The Asylum é uma empresa distribuidora americana de filmes independentes que se concentra na produção de filmes diretos para o vídeo de baixo orçamento. É notório por produzir títulos que capitalizam produções de grandes estúdios, muitas vezes usando títulos de filmes e roteiros muito semelhantes aos dos atuais blockbusters para atrair clientes. Esses títulos foram apelidados de mockbusters pela imprensa. E por conta de suas produções assim de baixo custo, ela já levou aí processo da Fox, da Universal Pictures, MGM, Warner Bros e etc. E na boa, eu não tanco Sunday School Music e o Titanic 2. Na moral, é muita cara de pau da empresa fazer uma coisa dessas. Jetlag Productions.
Jetlag Productions foi um estúdio de animação americano que, como o estúdio similar Golden Films, criou vários filmes de animação baseados em diferentes histórias infantis populares, enquanto criava algumas produções originais. Produzidos principalmente para o mercado americano, os filmes foram animados por empresas sul-coreanas, e mais tarde eles foram lançados diretamente em VHS através da empresa Good Times. E a Jetlag Productions começou como uma pequena empresa de animação por Joe, Ken e Stan Kerr da Good Times Entertainment. E a empresa então substituiu a Golden Films como fornecedora de produções animadas. As versões filipinas do Batman. É louco que nas Filipinas rolou um monte de filmes não autorizados do Batman, e eu nem sei como. Boa noite, Batman. O primeiro deles é o Alias Batman and Robin, que é um filme filipino de comédia e aventura não autorizado de 1965, produzido pela Dilanor Productions. É estrelado por famosos atores filipinos como Bob Soler, Lou Salvador Jr. e a atriz Nova Villa. E aí lá em 1966 nós temos o James Batman, que é uma paródia cinematográfica filipina que também juntava aí com uma paródia de James Bond. Louco isso, né? Que foi produzida por Dolores Vera e lançada pela Sampaguita Pictures. E depois, lá em 1967, nós temos Batman Fights Drácula, que foi dirigido por Leode Dias e roteirizado por Bert Mendonça. E esse filme está totalmente perdido, ele é uma grande lost media e a gente não sabe se um dia vai ser recuperado ou não. Mas calma que ainda não acabou, porque lá em 1991 nós também temos o Alias Batman and Robin, que é um filme de comédia musical filipino que faz aí paródia com super-heróis da DC. O filme foi produzido pela Viva Filmes e ele teve que ter o seu lançamento original adiado. Isso porque a Warner Bros. Ameaçou entrar com uma ação por violação de direitos autorais. Então o filme seria lançado em 1989, mas acabou sendo lançado em 6 de abril de 1991. United American Video foi uma empresa de entretenimento americana fundada em 1984 com uma pequena empresa local originalmente localizada em Charlotte, na Carolina do Norte. Em 1994, a empresa começou a produzir vários títulos originais que foram feitos para videocassete, e eles incluíam aí vídeos de fitness e de animação infantil. Mas focando aqui na animação infantil, foram várias mockbusters. Illumination Filmworks. A Illumination era uma distribuidora de vídeos originalmente formada em 2002. Já em 2006, a empresa adquiriu os ativos da United American Video Corporation, mas não antes de ser a responsável por distribuir mockbusters como essas aqui. Miracle Star. Miracle Star é uma série animada chinesa criada pela empresa de alimentos estatal chinesa Sun Yuan Foods para promover uma marca de leite de cabra com o mesmo nome. E essa produção chinesa ficou bem conhecida por imitar aí o desenho O Incrível Mundo de Gumball, e inclusive existe um episódio de Gumball satirizando essa situação. Luck Pie. Luck Pie é uma websérie animada chinesa produzida por um grupo de artistas sem financiamento ou ambiente de estúdio. E o primeiro episódio foi lançado como um curta-metragem no início de janeiro de 2015. Só que os escritores de site de notícias observaram aí semelhanças marcantes com a série de televisão animada americana Hora de Aventura, sendo chamada por muitos como a cópia desse desenho. E a trama gira em torno das aventuras do pônei chamado Luck e de uma coruja chamada Apai. The Sansonadzes. The Sansonadzes é uma sitcom de animação animada georgiana criada e produzida por Shalva Hamishvili. Foi transmitido pela primeira vez na Geórgia em novembro de 2009. E eu não preciso nem falar aqui que é uma cópia mal feita dos Simpsons, né? E a série animada teve uma temporada e apenas 14 episódios. E a série atraiu alguma atenção ao apresentar líderes russos sob uma luz negativa, em um contexto de relações tensas entre a Geórgia e a Rússia. Aliás, o primeiro-ministro russo Vladimir Putin aparece em um episódio enviando um espião para a Geórgia, e o diretor da série descreveu essa crítica ao governo russo como simplesmente a nossa liberdade civil e dever. Valley. Valley foi um desenho russo bem semelhante ao Gravity Falls. Eu disse bem semelhante mesmo, olha esses traços aqui. E o protagonista é o Valley, que é enviado para morar com a sua avó para aprender a língua nativa do tártaro. E na aldeia, ele faz amigos e inimigos e também tem aventuras que incluem criaturas míticas.
Achei aí bem semelhante aí com Gravity Falls. The Bogeyman. Pra gente entender melhor a respeito disso, eu preciso voltar um pouco lá atrás. Fungus The Bogeyman, na verdade, é um livro infantil de 1977 do artista britânico Raymond Briggs, que se trata aí de um bicho-papão da classe trabalhadora com um trabalho mundano de assustar seres humanos. E ao longo de décadas, várias tentativas foram feitas para fazer um filme a partir do livro, o que foi difícil devido à falta de um enredo real. E lá em 2002, a BBC começou a trabalhar em uma série de comédia de TV de 3 partes, que finalmente foi ao ar em novembro de 2004 e está disponível em DVD também. Até aí, nenhum problema. Só que lá na China, o pôster do filme viralizou na internet por conta de seus detalhes, dando a impressão de que se trata de um mockbuster, mas na verdade não. Camada 3. Titanic. Se trata de uma cópia mal feita filipina do filme Titanic, lançada em 1998. Aproveitando o sucesso do filme original, resolveram tentar fazer alguma coisa assim, sabe, meio parecida? Não sei como esses filipinos não são processados, olha só. Robocop. Se trata aí de mais uma cópia filipina, só que dessa vez é uma cópia do Robocop. Filme que apresenta Joey Marques como um policial ciborgue morto-vivo que usa um braço de alumínio que possui um ímã de super longo alcance que dispara raios laser. E é uma comédia que tem elementos de terror, ficção científica e ação. Além disso, dizem que tem caixões voadores e cientistas loucos e tem atuações ruins por toda parte. Eu acho que todo mundo espera isso de um mockbuster, né? O que só aumenta mais aí a sua classicidade geral. Rock Plus 5. Se trata aí de mais uma tentativa dos filipinos. Ai meu Deus, é só filipino copiando filme. Só que dessa vez foi com o filme do Rocky. Ok, chega de cópias de filmes filipinos por aqui. Eu acho. Bright Spark Productions. É uma distribuidora de vídeo doméstico que distribui filmes de todo o mundo no Reino Unido. Além de distribuir filmes, a empresa também é notória por mentir que está em algum dos filmes que distribui, fora que eles fazem todo aquele esquema mockbuster, como por exemplo quando houve o lançamento da animação Happy Feet. E sim, gente, eles tiveram a cara de pau de distribuir o filme do Pinguim Arteiro, aquele que ia ao ar lá no Matinê Cultura dos anos 90, com o nome de Tap Feet. Tipo, não tem nada a ver, o nome do filme original não é esse. Esse filme é antigo, é um filme que foi produzido lá na Rússia. E olha, sinceramente, né, foi muita cara de pau deles fazer isso. Carnossauro. Carnossauro é um filme de terror e ficção científica produzido nos Estados Unidos em 1993 por Roger Corman e Mike Elliott. Até aí, nenhum problema, a não ser que esse filme foi lançado 4 semanas antes do filme Jurassic Park, que foi aí um grande sucesso de bilheteria e que foi produzido aí pelo Steven Spielberg. E ainda tiveram a audácia de lançar mais 2 filmes e spin-offs da franquia mockbuster. Phase 4 Filmes. Nós já falamos da Phase 4 Filmes aqui, né? Nós já falamos lá da polêmica que rolou. Então aqui eu vou falar de uma maneira mais rápida. Se trata aí de uma distribuidora de filmes do Canadá, também responsável por distribuir outros mockbusters como esses aqui. Cinca Entertainment. Cinca Entertainment é uma empresa fundada em 2010, especializada na distribuição de filmes infantis de baixo orçamento. E é claro que no meio também teriam mockbusters. The Autobots. Com o sucesso do filme Carros da Disney ao redor do mundo, a China resolveu não ficar para trás e criou The Autobots. Tudo na maior cara de pau, copiando até mesmo o design do nosso querido relâmpago Marquinhos Catial. E de acordo com o site Kotaku, um porta-voz do filme disse ao programa de TV japonês que Autobots não é uma cópia de carros, porque o filme chinês tem pessoas como personagens, o que não acontece no filme original. Imagina a Disney lendo isso. Bunny Kung Fu. Mais uma vez os chineses viram todo o sucesso de Kung Fu Panda e resolveram criar a sua própria versão. Só que ao invés de um panda, porque também a Vídeo Brinquedo e tantas outras aí fizeram mockbusters com pandas, a China resolveu aí ser diferente
e colocou um coelho como protagonista. O filme foi lançado em 62 países e foi o primeiro longa de animação chinês a ser exibido internacionalmente. E como resultado, o filme foi um fracasso de bilheteria na China, conseguindo arrecadar apenas 16,2 bilhões de yuans em comparação com seu orçamento de 120 milhões de yuans. E alguns notaram aí a sua semelhança com a franquia de filmes Kung Fu Panda. Assim, apenas notaram? Só, tipo, alguns? Tem certeza que não foram mais pessoas aí que notaram? Finding Jesus. Se trata aí de uma cópia descarada do Procurando Nemo, dirigida por Jason Wright. E saca só a sinopse. Quando a sua filha é sequestrada nas águas do Canal da Mancha, um único peixe do Pacífico deve fazer a viagem e rastrear a sua filha sequestrada antes que seja tarde demais. Olha, já vi isso aí antes, hein? E sim, recebeu esse nome por se tratar de um filme religioso, onde são ensinadas várias passagens da Bíblia. E ao que tudo indica, eles ainda tiveram a audácia de fazer uma continuação intitulada de Finding Jesus 2. The Little Lion King. O Pequeno Rei Leão, ou The Little Lion King, é um curta-metragem de animação CGI chinês de 14 minutos e de baixo orçamento, que foi produzido em 2013 pela Behind the Scenes Media em Singapura, e conta a história de um pequeno leão chamado Sinbad que tenta encontrar uma maneira de ver a sua mãe, mas ele deve obter a ajuda de um elefante chamado Tio Elefante e de uma gazela chamada Kelly, enquanto evita uma dupla de hienas malvadas. Esse filme aqui, ele é tão sem pé nem cabeça que, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo analisando depois, ok? Dinosaur Duel Master. Foi uma imitação tailandesa do Dinossauro Rei. Vocês se lembram desse anime? Eu lembro que ele ia ao ar lá na Rede TV. Bom, agora eu não lembro se ele ia ao ar na Jetix ou na Cartoon, mas se vocês souberem, podem comentar aqui embaixo. Aproveitando aí o sucesso do Dinossauro Rei, eles resolveram aí fazer uma cópia. Só que no Duel Master, eles também tinham aí o seu próprio jogo de cartas. E como todo bom mockbuster, a animação não é lá aquela belezura. Master Raindrop. Master Raindrop é uma produção australiana de 2008 que muitos discutem na internet sobre o fato de que não se passa aí de uma cópia barata de Avatar, a lenda de Aang. Além disso, a animação 3D não tem uma qualidade mil maravilhas, se tratando de uma animação de baixo custo. Então tem pessoas que têm essa opinião de que esse desenho é um mockbuster e já outras não. E você? Você acha que se trata aí de uma cópia barata ou não? WoW Now Entertainment. Quando você mistura a maioria das empresas de mockbusters conhecidas em um estúdio, você obtém a WoW Now Entertainment, que é um estúdio de animação e empresa de entretenimento americano-canadense que é notório por produzir filmes de baixo orçamento de forma semelhante ao Asylum, Vídeo Brinquedo e a Dingo Pictures, sendo boa parte deles conhecidos como os piores filmes de animação da era moderna. Só dando um exemplo para vocês, nós temos o filme do Dumbo, já eles têm o filme do Jumbo, e ambos foram lançados aí mais ou menos ao mesmo tempo, né? Ou O Mundo Engraçado dos Animais de Estimação, que é uma cópia de A Vida Secreta dos Animais de Estimação da Illumination. Nós também temos o Haunted Transylvania, que é uma cópia da franquia Hotel Transilvânia. Nós também temos Kung Fu, que é uma cópia aí descarada de Kung Fu Panda. E claro, a saga Avengers Dogs e seu filme derivado Jurassic Park, que são imitações aí de Os Vingadores e Jurassic Park. Vocês lembram que eu falei do Finding Jesus, né? Pois é, eles são os responsáveis. Gaian. Se trata de uma empresa americana de yoga e meditação fundada em 1988, mas calma, a história não para por aqui, porque em 2011 a empresa lançou 3 filmes de animação que imitavam outros filmes. Eu acho isso muito doido, porque era uma empresa de yoga, o que tem a ver com desenho? Mas enfim, vamos continuar aqui. Só que em 2013 ela mesma vendeu aí a sua biblioteca de filmes. Parece que a ideia de transformar uma empresa de yoga em uma empresa de mockbusters não deu lá muito certo, né? Mas também o que a pessoa tinha na cabeça para ter uma ideia dessas? Philly Fantasia. Dragon Rider. Dragon Rider se trata de uma cópia de Como Treinar o Seu Dragão. E eu nem preciso explicar muito aqui, não é mesmo?
Mas apesar de tudo, essa produção alemã também tem aí uma animação 3D de boa qualidade. O único problema é que copiaram na cara dura um filme que já existe. Poderiam ter feito um enredo, uma história diferente, mas eles quiseram aproveitar o sucesso de Como Treinar o Seu Dragão. As cópias de Star Wars. A gente sabe que na década de 70, todo esse universo espacial era bem abordado no cinema, e Star Wars desde então foi um enorme sucesso, e é até hoje. E claro, já fica a regra de ouro, se tem sucesso, temos o quê? Mockbusters! E aqui eu vou citar apenas alguns exemplos porque existem vários mockbusters aí relacionados ao Star Wars. Não sei se vou conseguir citar tudo aqui, mas eu vou citar alguns exemplos para vocês. O primeiro da lista é o Arya Man, que é uma versão aí indiana de Star Wars, acho que eu devo ter pronunciado errado, não sei. E essa versão de Bollywood para Star Wars é uma novela espacial indiana chamada Arya Man, o Guerreiro do Universo. E segundo a Wikipedia, a série de 89 episódios segue aí a história de um jovem príncipe que alguns acreditam ser o salvador de seu povo, que é confiado ao robô Tobo e levado para outro planeta. Aí lá ele é treinado por um antigo guerreiro com a esperança de derrotar um imperador do mal e salvar o seu reino perdido. O próximo exemplo da lista é o Battle Beyond the Stars. E esse filme segue a história de um rapaz que mora em uma fazenda e tem a missão de destruir a nave destruidora de planetas de um império do mal. O próximo exemplo aqui é o mockbuster turco de Star Wars, que eu acho que eu vou falar o nome todo errado, mas se chama Dünyayı Kurtaran Adam. E esse filme é popularmente conhecido no exterior como Star Wars da Turquia. E isso devido ao notório uso não autorizado de imagens, músicas e efeitos sonoros de Star Wars e outros filmes de ficção científica. Então olha lá, dessa vez não pegaram só a ideia, também resolveram pegar imagens, efeitos sonoros, trilha sonora e etc. E aqui o último exemplo, para não ficar muito longo, que é o Star Odyssey. E esse aqui é uma cópia italiana e olha só, aqui seus personagens eles usam sabres de luz e também contam com a ajuda de um par de droids. E no geral o filme é de baixíssimo orçamento, como qualquer mockbuster, não é mesmo? Dogmons. Dogmons foi uma série animada de TV brasileira focada no público infantil, criada por Levi Luz e produzida pelo estúdio Intervalo Produções em 2002. E somente um episódio foi produzido. A série utiliza traços inspirados nas animações japonesas, sendo considerado um pseudo-anime, e o primeiro desse tipo produzido no Brasil. A série animada conta a história de Alex, Nando e Chris, que se transportam para o mundo dos Dogmons, seres com poderes especiais. E o que aconteceu aqui nesse caso? Na verdade, a intenção do Levi não era fazer um mockbuster, e sim incentivar a produção de animes no Brasil, o que eu não acho ruim. Eu acho que sim, no Brasil tem muita gente talentosa que precisa só de um incentivo. O Brasil tem muito potencial, só que lá no exterior muita gente tem a imagem de que Dogmons se trata de um mockbuster. E você acha que é um mockbuster ou que a intenção do Levi não era exatamente essa? Comente aqui embaixo também. Three Giant Men, também conhecido informalmente como Homem-Aranha Turco ou Capitão América e Santo versus Homem-Aranha, é um filme de ação turco de 1973. A história é sobre o Capitão América e El Santo lutando juntos para impedir a mente criminosa e malvada do Homem-Aranha. Olha que doido, mas sim, é esse o enredo do filme. E claro que os personagens foram usados sem a permissão de seus donos e alguns deles têm pouco em comum com as suas contrapartes originais. Por exemplo, o Capitão América, que no filme não tem escudo. El Santo fica sem máscara várias vezes. E o Homem-Aranha é um cara mau que quer criar dólares falsificados para o Evuls. Tomcat Films. Se trata de mais um estúdio focado em filmes mockbusters fundado em 2007 nos Estados Unidos. E olha, é uma cópia assim mais bonita que a outra. E a empresa também distribui filmes de ação, animação, comédia, documentários, drama, família, terror, ficção científica, suspense e muito mais. Mockbusters. Camada 5. Britannica's Tales Around the World. Britannica's Tales Around the World foi escrito por Douglas Lieberman, que ensina às crianças várias lições de moral com seus contos de fadas familiares para todos. Até aí, nenhum problema. Mas,
quando a Bright Spark lança os episódios sob o título Enrolados, a Disney acusou a empresa de enganar os consumidores com vários lançamentos que confundem e prejudicam a confiança que esses consumidores têm na Disney, especialmente quando o relançamento continha um título e arte da capa do filme de 2010 da Disney, Apocalipse Z. Se trata de uma equipe de mercenários que é enviada em uma missão do governo para destruir a fonte de um surto de zumbis em uma usina romena. E o mais doido aqui é que embarcaram no sucesso de Guerra Mundial Z e também juntaram zumbis porque era moda naquela época. Pintainho Amarelinho. Sim, gente, é esse mesmo nome do mockbuster da Galinha Pintadinha. Só que aqui, na verdade, eles focam mais no Pintinho Amarelinho. É tipo um mockbuster do Pintinho Amarelinho. E até onde eu sei, é uma produção portuguesa. E tem várias pessoas que dizem que foi criado porque os portugueses estavam preocupados com as suas crianças, que estavam aí assistindo bastante Galinha Pintadinha e estavam aprendendo a falar mais o português brasileiro do que o português de Portugal. Mas até aí eu não encontrei nenhuma fonte falando se isso é verdade ou não. The Sneakover. Um amante de filmes da quinta série tem dificuldades em encontrar seu lugar no mundo. Depois que ele se torna amigo de alguns colegas nerds de cinema, ele encontra coragem para recuperar uma fita VHS roubada dos valentões do bairro. Até aí, parece mais uma sinopse de filme dos anos 90, embora eu me lembre bastante de um episódio de South Park com uma temática bem semelhante. Mas e se eu te falar que esse filme é de 2020 e eles aproveitaram aí o sucesso de Stranger Things para criar esta capa de DVD aqui? Aí não dá, né? Fizeram isso só para tentar alavancar um pouco as vendas, mas não deu muito certo e ganhou o título de mockbuster, The Amazing Book. The Amazing Book é, assim, um filme que deveria ganhar o prêmio Mockbuster, porque esse filme aqui supera tudo. Supera, assim, tudo que você pode ver relacionado a Mockbuster. Se trata de um filme de paródia de super-heróis que foi lançado diretamente para DVD em 2012, dirigido por Lewis Schoenborn. E é claro que se trata aqui de um Mockbuster do Incrível Hulk da Marvel. E assim, os gráficos, né, são aquela belezura. Cara, assim, deve ter se dedicado bastante, porque olha, ficaram assim, incríveis os efeitos. E por conta disso, o filme recebeu críticas universalmente negativas, tudo gente invejosa, né? Que foram direcionadas à sua atuação, edição, continuidade, efeitos visuais e configurações. Don Quixote. Don Quixote é um filme infantil de animação em 3D produzido pela Lumix Studios. O filme é um mockbuster com um personagem principal chamado Rússio, ou Rússio, agora não sei como se pronuncia, que tem uma semelhança intencional com o burro das séries de filme Shrek. E ainda por cima, para brincar mais com a cara da DreamWorks, eles colocam isso aqui no cartaz do filme, dos produtores que viram Shrek. Nossa, imagina a DreamWorks se deparando com isso. Sharkbait. O filme gira em torno de Pi e sua tentativa de conquistar o coração de Cordélia, enquanto lida com um tubarão-tigre que está aterrorizando ele e os habitantes do Recife. E eu nem preciso falar aqui que esse mockbuster foi um fracasso, além de ser criticado por copiar aí muitos filmes, né? Tá na cara aqui que estão copiando o Espanta-Tubarões? Preciso ser mais direta? Não preciso ser mais direta. Também tem aqueles que falam que o filme também acaba copiando aí em alguns momentos o Procurando Nemo. E embora vários atores e comediantes conhecidos estivessem envolvidos no trabalho de dublagem, o filme, né, foi um completo fracasso aí nas bilheterias também. Croczilla. Croczilla é um filme sobre um grupo de pessoas que procuram um crocodilo que engoliu 1 milhão de wons. Caramba, hein? O filme foi lançado em 8 de junho de 2012 e foi promovido em alguns meios de comunicação como o primeiro filme de monstros da China. E eu nem preciso falar aqui que se aproveitaram do nome Godzilla, né? Pakdam Pakdai. Pakdam Pakdai, também conhecido como Rat-a-Tat, é uma série de televisão de comédia indiana animada em flash. E a série, na verdade, né, é uma cópia, dizem alguns uma adaptação, de uma série animada francesa de 98, aquela série Og e as Baratas, sabe? E provavelmente, né, eles criaram essa versão indiana devido a problemas de licenciamento e a imensa popularidade do desenho na Índia. E aí nós temos o personagem principal, que é o Dog Don, Dog, agora tá fazendo mais sentido, que divide a casa com 3 camundongos encrenqueiros, que seriam aí como as baratas no desenho original.
o desenho chinês que copiou Sakura Card Captors. Flower Fairy, ou também conhecido como Pin Xiao Huaxian, é uma série de televisão animada infantil chinesa. E o desenho é estrelado por Xian, que é uma garota aparentemente comum que, na verdade, é a enviada mágica das Fadas das Flores no continente mágico de La Belle. Ela trabalha com o príncipe Kukuru para reunir várias fadas que estão soltas no reino humano, assim capturando elas e coletando o Código das Flores. E mais tarde ela deve lutar contra o Dark Devil e as Fadas do Mal. A primeira temporada desse desenho é uma imitação bastante direta de Sakura Card Captors, aquele anime que passava no Cartoon Network e na TV Globinho. Acho que aqui todos conhecem. Tendo o primeiro episódio começando com a An olhando pela janela e percebendo a magia muito parecida com Sakura, além de ter as cartas de fadas que são bem parecidas aí com as cartas Clow, além da personalidade de vários personagens, entre outras coisas que são bem semelhantes ao anime original. Mas isso foi só na primeira temporada. Ela começa a se tornar assim uma obra mais original a partir da segunda temporada. Então, por muitos, por conta disso, é considerado um mockbuster. Camada 6. O Monstro de Piedras Blancas. Mockbusters não são novidade, e na verdade dizem que esse caso se trata do primeiro caso de mockbuster. Olha só, quando o filme A Criatura do Lago Negro foi lançado em 1954, foi um enorme sucesso de bilheteria. Só que alguns anos depois foi lançado o filme O Monstro de Piedras Blancas, e usando o mesmo figurinista de Lagoa Negra, este filme apresentou um homem-criatura reptiliano pré-histórico que eventualmente tenta sequestrar uma donzela, que é um enredo aí bem parecido com o filme original. E embora não possa ser uma imitação 100% completa, Piedras Blancas estava obviamente tentando aproveitar o sucesso de Lagoa Negra. Então, para muitos, esse é o primeiro caso relevante de mockbuster que aconteceu na indústria do cinema. Bruno Mattei. Considerado cult por muitos admiradores do gênero terror, Mattei ganhou a notoriedade por trabalhos considerados mockbusters, como por exemplo, Cruel Jaws, Strike Commando, Double Target ou Shocking Dark. E além disso, ele também é o responsável pelos filmes da Emanuele. Quem sabe, sabe, né? Eu não sei aqui se ele foi responsável por todos, mas por alguns sim. Ele foi o responsável e dirigiu vários deles. Bloco 13. Bloco 13 é uma série animada do Kuwait que serve como uma adaptação árabe da popular série de animação americana South Park. Foi criado por Sami Al-Kars e foi ao ar no Kuwait TV em 2000 até o final de 2002. E é a primeira série animada de TV produzida na região do Golfo e também do Kuwait. Olha só, né? Logo um mockbuster. A série segue a história de Hamoud, Azouz, Salom, Abdul e sua irmã Faroha, que muitas vezes passam por desventuras malucas e estranhas. Semelhantes a South Park nos Estados Unidos, a série tratou de muitos assuntos que preocupavam a população do país de uma forma suave e bem-humorada, mas evitou falar sobre assuntos potencialmente ofensivos, diferente de South Park, que é voltado para os adultos e fala sobre tudo e sobre todos. Além disso, Bloco 13 é um desenho animado voltado para famílias e crianças de todas as idades. Crazy Candies. Crazy Candies seria algo como uma resposta da China ao Bob Esponja calça quadrada que todos nós já conhecemos aqui, com os personagens tendo personalidades semelhantes e a série tendo uma sensação hiperativa semelhante. Hiperatividade só se for nos novos episódios, né? Porque as 3 primeiras temporadas eram boas demais. Só que esse aspecto de imitar o Bob Esponja acontece na verdade assim mais na primeira temporada. Inclusive na primeira temporada eles tentam até copiar alguns enredos de episódios e pontos de enredos de outros episódios do Bob Esponja. Dobby Dizzy. Dizem que Dobby Dizzy é uma imitação chinesa de Dora a Aventureira, copiando muito da mesma interatividade falsa e estrelando personagens como a caneta mágica no lugar do mapa e a mochila e César o gato como vilão aí tentando copiar meio que o raposo, né? Mas isso aconteceu mais em outras temporadas, depois a série acaba ganhando mais originalidade. A cópia de Big Bang Theory da Bielorrússia.
A estação de televisão estatal da Bielorrússia produziu e dirigiu brevemente uma comédia chamada Os Teóricos, que era sobre um grupo de físicos nerds que fazem amizade com sua atraente vizinha. E sim, era uma cópia não autorizada da série original. Assim, a CBS e a Warner Bros. Foram atrás e o projeto da Bielorrússia teve que ser cancelado. Peppermint Park. Peppermint Park foi uma série educacional de vídeos caseiros produzida nos anos 80 pela Televidix Productions e Mark V Productions, um elenco de personagens de marionetes que se reúnem para ensinar às crianças várias lições educacionais diferentes, que vão desde letras, números, cores, animais e outros temas semelhantes através de uma série de palestras e músicas. E muitos acreditam fielmente que se trata de uma tentativa de copiar Vila Sésamo. A série em si é realmente obscura, tendo sido lançada apenas em VHS e aparentemente limitada a apenas 6 episódios de meia hora. Esse caso aqui divide muitas opiniões, porque tem pessoas que falam que não é uma cópia de Vila Sésamo, mas outras encontraram vários pontos que, segundo elas, provam sim que estavam tentando copiar Vila Sésamo para se aproveitar do sucesso, assim, sendo um caso de mockbuster. O Batman da Malásia. Não basta apenas o Batman da Filipinas, nós também temos o Batman da Malásia. Keluangman basicamente é uma tentativa não autorizada mais densa e maluca de copiar o Batman. E olha só a audácia deles. Conseguiram, era exibido lá na televisão, lá na Malásia, e até que fez um bom sucesso por lá. Se foram processados ou não pela DC Comics, aí eu não sei, não encontrei informações o suficiente a respeito disso, mas é uma cópia bem doida do Batman. O Batman coreano. Calma que o Batman da Malásia, Batman da Filipinas não é o suficiente. Precisamos do Batman coreano. Senhoras e senhores, apresento a vocês o Batman coreano, também conhecido como o Batman dourado. E olha, esses casos aqui dos coreanos copiando vários desenhos é um caso a ser estudado. E eu vou ainda fazer um vídeo explicando para vocês toda a história por trás. Wonder Princess. Run Wonder Princess, também conhecido como Galactic Wonder Princess, é um filme de super-herói animado coreano de 1978. E dessa vez, é hora de copiar a nossa querida Diana, a Mulher Maravilha. E neste filme, a Princesa Maravilha é um alien fugindo de uma raça alienígena rival, que chega à Terra e acaba travando uma batalha contra eles lá. Mas não antes de fazer amizade com um belo astronauta. Super Kid. Só avisando que teremos vídeo no canal falando sobre esse caso. Aqui eu vou resumir para vocês, mas eu deixei esse aqui em último porque isso aqui para mim foi algo muito tipo, oi, isso realmente aconteceu? E realmente aconteceu. Já imaginaram uma cópia do Dragon Ball? Sabe, aquele anime que todo mundo assistia na TV Globinho? Pois é, gente, isso realmente existe e é coreano. Assim como o nosso querido Batman coreano. E é um filme de animação de ficção científica sul-coreano de 1994. O filme demorou 3 anos para ficar pronto e ganhou notoriedade por seu enredo confuso, má qualidade e erros de continuidade. No ano de 2023, um grupo de crianças guerreiras superpoderosas chamadas de Super Kids protegem a Terra contra monstros do espaço. E o que acontece com esse filme? Ele foi lançado em VHS, inclusive nos Estados Unidos também foi lançado em VHS, mas caiu na obscuridade, Ninguém mais falava dele. Até um certo dia, alguém postar o filme na internet. Aí pronto. Veio um monte de gente criticando, falando que é uma cópia de Dragon Ball, e que ainda tiveram a audácia de fazer o personagem principal com o nome de Gokdari, que se parece bastante aí com o nosso querido Goku, e que nós temos a Eunju, que é parecido com a Bulma, e o Samachi, que é parecido com o Piccolo. Rapaz, eu nunca imaginei na minha vida uma cópia de Dragon Ball, porque na minha cabeça, os animes japoneses também faziam sucesso aí em outros países asiáticos, então eu não sei se faria sentido copiar, algo assim, que faz tanto sucesso, mas olha só, esse iceberg vai se encerrando por aqui. Eu sei que devem existir aí muitos casos, talvez alguns casos aqui que eu citei, algumas pessoas tenham opiniões opostas, achem que não é tão mockbuster assim, mas aqui eu coloquei
filmes assim que às vezes pra alguns não é tão mockbuster assim, mas acabou ganhando notoriedade por conta disso, né? Por conta aí do seu lançamento ser muito semelhante à capa e tudo mais. Então meio que se encaixa aí nessa cultura mockbuster. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que também não deu pra colocar tudo aqui, né? Porque são muitas coisas e eu tentei colocar o máximo de informações pra vocês. Então, caso vocês se lembrem aí de mais algum caso de mockbuster, comenta aqui embaixo também. É isso, eu vejo vocês na próxima e tchau, tchau!